Nessa aula, a gente vai cortar um pedaço do nosso tecido e fazer um teste para ver se ele realmente vai ser legal para jaquetinha, tá bom? Eu comprei esse tecido aqui, gente, sarja, tá? Só que, como eu comprei pela internet, eu achei que fosse ser um pouquinho mais fina, né? Uma gramatura menor, mais fina. Porém, eu tô achando ele muito grosso, ó. Observa que quando eu junto assim, olha como que fica o franzido, sabe? Fica muito seco. Muito junto. Então, eu tô desconfiando que não vai dar certo. Mas eu quero tentar, porque eu sou um pouquinho teimosa. E ele é muito lindo, né? E na costura é assim, gente. Nem tudo, como eu já falei, nem tudo tem receita, né? Então, tecido, principalmente no início, às vezes a gente não sabe como ele vai se comportar para determinado modelo, né? Então, a gente tem que fazer algum teste. Então, qual é a sua maior dúvida em relação ao caimento daquela peça, né? E aquele tecido? No meu caso, é a questão do elástico. O tecido tá grosso e ele vai franzir, né? E olha a diferença, né? Esse daqui, ó, vocês veem que, apesar dele ser grosso, ele é mole, né? Ele tem um caimento pesado. Esse aqui já não, ele tem um caimento muito seco, armado, né? Então, apesar de a gramatura, ó, é praticamente a mesma. A grossura é praticamente a mesma, só que esse é seco e esse é mais molinho. Ele tem um caimento mais pesado, mais molinho. Esse é mais armado. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu já vou cortar aqui. O que que acontece? Se não der certo, eu não vou estragar o tecido, né? Eu não vou deixar de usar a minha jaquetinha, porque... eu não vou deixar de usar o tecido depois, porque eu só vou fazer um teste num pedacinho dele. Então, qual parte da modelagem que a gente pode fazer esse teste nesse caso? A parte do elástico da cintura, tá? Por quê? O tecido precisa dar, ó, no máximo, esse tipo de franzido aqui, ó. Não pode ser mais grosso do que isso, porque senão vai ficar grosseiro, não vai rolar, não vai prestar, né? Então, vamos lá. Se você comprou um tecido, ou se de repente você não comprou, né? Você não quer comprar, você não quer gastar dinheiro com isso agora, porque você tá aprendendo agora, né? De repente não quer testar um novo tecido, enfim. Então, vamos cortar um pedacinho, né? A gente vai passar na máquina e você vai entender como que o caimento tem que ficar. Se não der certo esse tecido para essa jaquetinha, não tem problema. Eu guardo, né? E depois eu costuro outra coisa. Então, aqui, gente, ó, apresentação. Essa é a orelha do tecido, que é o comprimento do fio, tá? Então, quando o vendedor, ele vai medir o tecido para vocês, o que que ele faz? Ele mede pela orelha e ele vai, tá. A largura, não tem como a gente pedir uma metragem, porque já vem de fábrica. Normalmente, o tecido tem 1,40, 1,5 no máximo de largura, tá? A largura, né, o fio da largura, porque o tecido é uma trama, né? São tramas entrelaçadas, então tem um fio na vertical e um fio na horizontal. O fio na vertical que acompanha a orelha, tá? A orelha, ó, é onde tem esses furinhos, onde às vezes tá desfiadinho aqui, tá? É o comprimento, certo? Beleza. O fio que acompanha a largura do tecido se chama urdume. Anotado? E aí tem mais uma direção de fio, e aí tem mais uma direção, gente, que a gente costuma falar que é o viés do tecido. E gente, o espaço, né, entre os dois fios, ó, tem o fio da horizontal, da largura, e o da vertical, que faz um cruzamento. Então, aqui no meio dos dois, na diagonal, ou seja, aqui, olha, a gente fala que é o corte no viés, tá? Então, esse tecido, ó, ele não estica, tá? Mas quando a gente estica aqui, ó, puxando a ponta na direção do viés do tecido, né, um fio enviesado, a gente percebe que o tecido estica um pouquinho, né? Ele fica mais maleável, né? Enfim, tô falando tudo isso porque vocês precisam saber a maneira certa de cortar. E, Jane, pra que tudo isso? Porque dá diferença, tá? O sentido do fio, na hora que a gente vai cortar o tecido, dá muita diferença no caimento da peça, tá? Então, tem que ter essa noção de caimentos que a gente vai aprendendo com o tempo, mas... principalmente, respeitar a sinalização das modelagens. E, gente, olha, tá bem retinho, tá? Eu vou usar
o próprio corte do tecido pra apoiar a minha modelagem, porque nesse caso tá bem retinho, tá? Mas se não tiver, não pode. Ó, dobra do tecido com dobra da modelagem, e eu vou apoiar aqui bem certinho no corte do tecido, porque realmente tá bem cortadinho. Vou colocar alfinetes dessa maneira, tá? Coloca pra dentro do tecido e sai fora, ó. Desse jeito aqui. Estica a modelagem em cima do tecido. Aqui no meio é um pouquinho mais chato de colocar alfinete. Por quê? Porque a gente tem que mexer o mínimo possível nesse tecido, tá? A gente não pode ficar levantando assim, aí coloca... Não, porque senão daqui a pouco já não fica posicionado mais, tá? Então, tem que, ó, o correto é, coloca aqui... É que a minha mesa, ela tem plástico e ela atrapalha um pouco por causa disso. Mas, ó, você enfia aqui o alfinete, levanta um pouquinho, ó, o tecido e encarca de novo, furando novamente o tecido e o papel, tá? Então, deixa bem presinho, com alfinetes ou com pesos também, tá? A gente costuma usar pesos em cima das modelagens, também é bem prático. E aí, a gente não precisa ficar furando, tá? Enfim, use o que você tiver em casa, tá? E agora eu vou cortar bem rente, porque a gente já deixou E agora a gente vai cortar bem rente, porque afinal de contas a gente já deixou a margem de costura na modelagem. Então, não precisa colocar espaço, não precisa colocar nada, é só cortar, gente. Parte mais satisfatória de toda a modelagem e costura, né? Ó, cortei aqui. Bom, liguei minha máquina, agora é só costurar, ó. 1 centímetro de margem. Eu vou, gente, por essa marcação da chapa da minha máquina, tá bom? Eu não preciso fazer uma marcação nem nada por causa disso. Já tem ali, dou o retrocesso e vamos até o final dessa tira, tá? Numa costura reta. Eu sei que vocês não estão tendo dificuldades para fazer costura reta, porque vocês já treinaram, não é mesmo? Então, tá bom. Pronto. Agora, a gente pode pegar um grampo, ou a gente pode pegar um alfinete, ou o passa-elástico. Bom, eu não sei onde é que tá meu passa-elástico, gente, mas assim, usa o grampo, né? Todo mundo tem um grampo ou um alfinete em casa, né? Ou não? Eu acho que é mais fácil ter esse aqui do que o passa-elástico. Então, depois eu ensino sobre o passa-elástico. Mas vamos passar o elástico com o alfinete, ok? Vou pegar o elástico, passar o alfinete, fechar o alfinete. A mesma coisa a gente faz com grampo, tá? Com grampo a gente faz um cortezinho aqui, passa o grampo, do jeito que eu passei o alfinete. E aí, como não tem o fechador, não precisa fechar, né? Porque é um grampo, o grampo é aberto. E aí, é só colocar, olha. A gente vai fazer dessa maneira. Agora, é só ir passando, gente. Lembrando que o elástico, ele é bem menor do que a faixa, certo? Então, chega aqui no final do elástico, ó, a gente coloca um alfinete. Alfinete desse modelinho, né, que a gente tá passando o elástico, pode ser esse aqui mesmo, ó, e a gente faz assim, olha, gente. Só pra não sair do lugar e não precisar costurar também, tá? Porque eu vou usar esse mesmo elástico pro outro teste. Ó, coloca dessa maneira o alfinete, segurando o elástico. Quando a gente passa assim 2 vezes, gente, fica uma belezinha. Não sai por nada. Pronto. Uhul. Agora, a gente estica, ó, uma mãozinha, as mãos nas extremidades, segura aqui esse elástico para não sair, tá bom? Verifica se o elástico não está torcido aqui dentro. Ah, gente, eu gostei, olha. Achei que ficou bonito. Ah, vou fazer com ele mesmo. Vou fazer com ele mesmo. Bom, peraí que escapou. Deixa eu prender ele aqui e ver se não está torcido. Não, tá com jeito de que tá torcido. Ó, a gente vai sentindo, tá? Pra ver se não tá torcidinho. Não, não tá. Então, vou prender aqui. Ah, eu nem vou fazer o teste do outro, então, gente. Não é.
Olha, eu gostei, viu, gente? Vai ficar mais armado? Vai ficar mais armado, ó, fica bem grossa, tá vendo? Tá vendo? Fica bem mais grosso que o outro, não sei se vocês conseguiram ver pela imagem, eu acredito que sim, ó, ficou bem mais grosso. Mas eu ainda vou passar com ferro também, né? Então, creio que vai ficar muito bonitinho, mais durinho, mais sequinho, sim, mas muito bom também. Ai, que legal! Então, vai ser a colorida, deu certo, é uma sarja um pouco mais grossa do que o linho, né? Mais seco, mais grosso não, mais seco, é um tecido mais seco, mais estruturado do que o linho. Mas vai ficar bem legal também. Amei! Ficou lindo, né, gente? Então, tá bom. Vamos reservar isso aqui, tá bom? Porque esse acabamento aqui vai ser outro. Esse aqui foi só um teste, já está cortado. Vamos para a próxima aula, agora sim, posicionar todas as modelagens no tecido.